bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu trouxe o conteúdo figuras de linguagem. Figuras de linguagem são aqueles recursos que os autores utilizam para dar uma maior expressividade na palavra ou na mensagem que ele quer transmitir, dar uma maior ênfase, né? Deixar essa linguagem mais rica. As figuras de linguagem elas se dividem em 4 tipos. A primeira, figuras de som, depois figuras de palavras, construção e pensamento. Hoje falaremos sobre as figuras de som. Então vamos à definição do que é uma figura de som. Como o nome já diz, som, o que é que te lembra o som? Sonoridade. Eu disse que a figura de linguagem é utilizada para o autor dar uma maior expressividade na mensagem. Nesse caso, a expressividade vai ser representada através ou por meio de sons. Então, a palavra pode representar sons diversos, sons diversificados. A figura de som ela pode ser aliteração, assonância, onomatopeia ou paranomásia. A aliteração é quando o autor ele utiliza a repetição de consoantes, né, em um poema ou um texto que seja, e através dessa repetição você consegue perceber o mesmo som das mesmas consoantes dentro dessas palavras. Então, eu coloquei para vocês um exemplo aqui, ó. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Percebe que o autor começou a repetir o V e o F? Ó, vento varria folhas, vento varria frutos, vento varria flores. Então, toda vez que vocês conseguirem notar em um texto essa repetição de consoantes seguidas, você está diante de uma aliteração. Tranquilo? Então, próximo, assonância. É parecido com a aliteração, mas ao invés de repetir as consoantes, vai repetir as vogais. Exemplo, em todas as mesas, pão, enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos, e essa canção tem o verdadeiro amor para quando for. Muita repetição da letra O e 2 repetições do ão, né? Então, essa repetição de vogais seguidas, dando esse mesmo som, ó, percebe? Ó, pão, enfeitando, caminho, vestido, destino, canção, amor e for. Essa repetição de O traz uma assonância para essas palavras. Depois, onomatopeia. A onomatopeia é aquela figura que vocês conhecem desde cedo, quando você começa a ler e pega os gibis, ou aquelas histórias em quadrinhos mesmos que traz, por exemplo, o personagem bate a porta, ou o personagem recebe uma visita, alguém toca a campainha, aí aparece aqueles nomes bem grandes, trim, ou aparece o toque-toque, ou quando o cachorro late dentro de uma história, não tem como você ouvir, mas escreve au-au, gato, miau. Então, todos esses sons de animais, de objetos representados dentro de um texto é chamado de onomatopeia. Então, coloquei aqui para vocês o exemplo, né? Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo tic-tac, vai embora. Esse tic-tac dentro do texto está representando o quê? O som de um relógio, né? O tempo passando, ele vai dando esse som de tic-tac. Então, a onomatopeia, toda vez que vocês pegarem uma história em quadrinho, vocês vão lembrar. Onomatopeia são sons representativos de objetos ou de animais. E para terminar, nós temos a paranomásia. Utiliza os parônimos para dar maior ênfase ao discurso. O que é um parônimo? É quando eu tenho palavras parecidas, mas com significados diferentes. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. Pra quê? Eu não tô dormindo. O Chico Bento, ele pedia pro Zé Lelé levar a corda para ele, mas o Zé Lelé entendeu completamente o oposto. Ele, não estou dormindo, para que eu vou acordar? Ao invés de compreender que ele queria aquele objeto, a corda, para se salvar porque ele estava caindo, ele entendeu ou compreendeu como sendo do verbo acordar. Então, a paranomásia é isso, é quando você diz uma coisa, mas o outro consegue entender completamente diferente porque as palavras são parecidas. Figuras de som é apenas isso, são apenas 4 tipos de figuras de som. Muito tranquilo, né? Na próxima aula eu vou trazer uma atividade, eu vou corrigir a atividade que eu passei para vocês sobre as figuras de som. E depois trarei novos vídeos falando sobre as figuras de palavras, pensamento e figuras de construção. Espero que vocês tenham gostado, porque figura de linguagem é um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar,
porque toda música que você ouve sempre tem uma figura de linguagem ou outra, porque os músicos são os que mais utilizam, né, as figuras de linguagem. E nos próximos eu vou trazer para vocês músicas que tenham figuras de linguagem diversas, que vocês às vezes ouvem e nem sabem o motivo de ter aquela palavra lá, mas ela está representando alguma coisa, e aquele músico, aquele autor, ele quer representar, ele quer dar uma maior expressividade naquela letra, deixá-la mais rica, e às vezes passa batido no dia a dia que você nem consegue entender, ok? Então fiquem bem, até a próxima aula e o nosso famoso tchau!